Os irmãos com a paz do Senhor. Quero ler aqui em Êxodo, capítulo 8, versículo 28, que diz assim: Então disse Faraó: Deixai vós ir, para que sacrifiquei ao vosso Senhor, Deus do deserto. Somente que indo não vades longe, e orai também por mim. Vamos repetir. Orai também por mim. A palavra está dizendo: orai para o Egito. Não. Aqui a palavra está dizendo: orai para mim. Quem? Para mim. Para o faraó. Se tu for ler, vai ter assim um pontinho, uma vírgula. O que significa isso? O faraó, ele parou um pouco e falou: ó, vou falar uma coisa aqui só para nós dois. Orai por mim. A palavra falou assim: orai por mim. Moisés, ele tinha uma coisa: uma babá, uma parteira. O que a parteira fazia? O que a babá fazia? A babá, se tu for ter uma babá aí, ela a babá que vem, que né, fala assim, babá. A babá que cuida do bebê quando você vai trabalhar. Muitos dizem assim: babá de babá meu, que baba. Mas voltando para o assunto, a babá, ela vai e faz o leitinho, esquenta lá o leitinho, põe na mamadeira e dá na boca do bebê. Já a parteira, sabe o que a parteira fala? Vai e faz o leite sozinho, esquenta sozinho, põe na mamadeira sozinho e mama sozinho. A parteira faz isso. Aí nós tá virando o quê? Babá ou parteira? Nós tá fazendo o que na vida? Nós tá fazendo um pecado ou não? Nós tá igual a igreja de Apocalipse. Apocalipse. Tô te falando. Aqui no Brasil, em vários lugares, nós tá virando igual a igreja. A igreja que era morna ou fria. Tem que ser ao meio. Quer ver que eu vou te falar aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Nós tá virando igual a Laodiceia, que diz assim: e o anjo da igreja que estava em Laodiceia escreveu isso, disse: ó, amém, a testemunha fiel da verdade, o príncipe da criação de Deus. Aí aqui, se tu for ver aqui, então, ó, e eu sei que as tuas obras, que nem é frio e nem é quente, ou chai fora, ou frio ou quente. Nós tá virando o que a igreja? Tem hora que é fria, tem hora que é quente. E assim porque o morno, porque és morno e não és frio nem quente, vão tá a humilhar a boca. Milhar a boca. O que vocês estão vendo hoje? Só barulheira. Só bagunça dentro da igreja. Que o anticristo vai fazer? Ele o mundo vai ter uma bagunceira. É por isso que a Bíblia fala que ficaram vários pastores. Eu tive um sonho. Eu estava atrás de uma igreja. E eu vi o povo assim clamando: o Messias, o Messias. Eu falei assim: cadê Deus, filho? Cadê? Eu tava olhando pra cima quando eu vi um carrão chegando na porta da igreja. E ele saiu e todo mundo falou: ó, Cristo ali. Eu não pude ver o rosto, mas eu vi que era o anticristo.
Porque ele estava gritando, olha Cristo, olha Cristo. Mas Deus... E eu estava ali. E eu gritei, mentira! Mentira! Cristo, se for Cristo, fazia um milagre. O anticristo pode fazer milagre, mas eu estava duvidando do anticristo. E eu falei, mentira! Esse daí não é Messias. Esse daí não é Cristo. Eu sei onde estão seus parentes. Eu gritei. Eu estava lá no fundo, em cima de uma mesa. E eu gritei, sua família está no céu. Eu fui falando, sua família está no céu, como adorando. Daí todo mundo falou, mentira, o anticristo, aqui o Cristo falou que nossa família, como que eu posso dizer, foi levada pro... Ou foi morrida. Foi morrida. Foi morrida. E eu falei assim, se morreu, então vai olhar no túmulo. A pessoa... O que está faltando? Eu vi até pastores. Pastores. Que era grande. Que era rico. Que era forte. E eu vi um jovem lá do fundo. Eu falei assim, jovem, vem aqui. Eu falei, você viu, né? Eu vi, eu tava conversando com a minha mãe. Eu só vi. Eu não pisquei. Mas eu vi a minha mãe e a roupa dela segurando na minha mão. E a Bíblia estava escrito. E o noivo saiu. Saiu pra quê? Buscar a noiva. Quem chega primeiro no casamento é um noivo. Mas antigamente era assim. O noivo saía na cidade chamando assim, sai ao encontro. Sai ao encontro do Messias. O Messias está voltando. Muitas pessoas estão perdendo até pro faraó. O faraó, ele falou assim, orai também para mim. Quando Jesus expulsou aqueles demônios, aquele demônio, ele orou. Jogar nós lá pros porcos. O que a igreja está fazendo exatamente nesse momento? É culto de live, é pregação, é Santa Ceia de live. Se a pessoa está com pecado, o que ela vai fazer? Ela vai pegar o pão e vai comer com o pecado. A pessoa que está com pecado, ela vai comer com o pecado. Porque ela foi e colocou a mão e vai comer pecado. Foi, põe a santa, o sangue de Cristo, vai e colocou o pecado. O que a Bíblia está dizendo? Assim, aqueles que estão com pecado, se tu for lá em Coríntios primeiro, vai dizer, se você for ler, a Bíblia vai dizer, quem é aquele que está com pecado, olhai para si mesmo. Quer ver? Eu vou achar aqui, 1 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, Assim, vamos ler aqui. Versículo 25. E semelhante também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o meu cálice, no Novo Testamento, no sangue. Fazer isso toda vez em memória de mim, beber em memória de mim.
Portanto, a vez que comeres esse pão e beber esse cálice, anunciai a morte de Cristo até que venha. A Bíblia fala assim, aqui também, ó. 30. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, muitos que dormem. Porque se julgamos... Portanto, meus irmãos, quando vós juntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas alguns tiver fome, comer em casa, coma em casa, porque vós não ajunteis para condenar. Quando as demais coisas ordenai, quando for convosco. A palavra está dizendo aqui, a Santa Ceia. Não foi antes na Santa Ceia. Por que será? Eu estava... A pessoa vai mentir, vai falar assim, eu estava doente. Você vai dar o cálice. Você tem que saber mesmo que a pessoa está doente ou não. A pessoa está mentindo, não foi pra Santa Ceia. Tem muitos, sabe por que velhos não podem ir pra igreja? Porque eles estão doentes, por causa que eles têm um problema. Já nós que já somos adultos, jovens, nós estamos mentindo, falando assim, eu tô com doença, eu tô com tudo. Os velhos, eles têm um problema. Já nós estamos mentindo. Não põe o pecado no pão. Olhai para si mesmo. A palavra está dizendo, olhai para si mesmo. Você olha para si mesmo? Quando você comete um pecado, você olha para si? Você olha para si ou para Deus? Quando você está ali, juntamente... Eu tava vendo assim, um pastor assim, ele chegou, um entrevista, chegou assim para o pastor e falou assim, o pastor falou assim, olha, eu fui se deitei com uma mulher, uma albeira aqui. O homem falou assim, porque a Bíblia diz assim, aí, amós, deitar com uma prostituta. O cara vai deitar com uma mulher que é da sua igreja. A palavra está dizendo que Israel e a união